3 sinais precisam acontecer para que Jesus volte. Jesus mesmo disse: passarão céus e terras, mas as minhas palavras jamais passarão. E desses 3 sinais que precisam acontecer, 2 já se cumpriram. Agora só resta mais um sinal. Assim que esse sinal acontecer, Jesus pode retornar a qualquer momento. Vou te mostrar os sinais que não são apenas símbolos vagos, mas cumprimentos exatos de profecias que foram escritas há milhares de anos. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é especulação, não é teoria de homens, é revelação bíblica explicada nos mínimos detalhes que vai te deixar arrepiado quando perceber como tudo está diante dos seus olhos e você nem percebeu. Muitos falam sobre guerras, fome, terremotos, pestes. Sim, tudo isso acontece, mas a própria Bíblia já disse que essas coisas seriam apenas o princípio das dores e não o sinal final. E aqui está o ponto que poucos compreendem. Jesus não disse que voltaria só porque há guerras ou desastres. Ele deu 3 sinais específicos, únicos, que servem como um relógio espiritual para toda a humanidade. E desses 3 sinais, 2 já se cumpriram de forma extraordinária. Só falta um. Consegue sentir o peso disso? Só falta um sinal para Jesus voltar. E antes que você pense que isso é apenas mais uma mensagem religiosa para assustar, eu quero que você entenda algo profundo. Tudo o que foi dito já aconteceu de maneira tão precisa que não há como chamar de coincidência. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 32, disse: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Ele estava falando de Israel. E em Mateus capítulo 24, versículo 34, ele completou: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Percebe o impacto? Israel é o relógio de Deus para o fim dos tempos. Agora deixa eu te levar para uma viagem pela história. No ano 70 depois de Cristo, o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, mas a dispersão completa dos judeus, o chamado Galute, aconteceu no ano 140 depois de Cristo, quando foram expulsos de Jerusalém e espalhados pelo mundo inteiro. Jerusalém foi paganizada, recebeu outro nome, e por quase 2000 anos o povo judeu não teve uma pátria. E então, em 1948, um milagre aconteceu. Em um único dia, conforme profetizado em Isaías, capítulo 66, versículo 8, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode nascer uma nação de uma só vez? Israel voltou a existir. Uma figueira seca floresceu novamente. Agora veja isso. A Bíblia diz que uma geração dura 80 anos. Salmos capítulo 90, versículo 10. O Estado de Israel foi fundado em 1948. Hoje já se passaram 77 anos. Isso significa que estamos vivendo nos últimos instantes da contagem regressiva que Jesus estabeleceu. Você percebe como isso é impressionante? O primeiro sinal está diante dos seus olhos, e não há como negar. O cumprimento foi literal, direto e não simbólico. Mas não para por aí. O segundo sinal que Jesus anunciou está ligado à multiplicação da ciência e do conhecimento. Daniel capítulo 12, versículo 4, já tinha revelado isso séculos antes. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Amigo, olhe ao redor. A ciência deu saltos em 100 anos que não aconteceram nos últimos 6.000 anos de história. Antes, se levava meses para cruzar o oceano. Hoje, em 9 horas, um avião cruza o Atlântico. Antigamente, a gripe matava multidões. Hoje temos remédios e vacinas que prolongam a vida. O telefone, que há poucas décadas era algo fixo e caro, hoje está na palma da sua mão, permitindo que você fale ao vivo com alguém do outro lado do planeta. Consegue imaginar o impacto disso? Você pode até estar acostumado com essas coisas, mas aos olhos da profecia isso é gigantesco. Jesus disse que o conhecimento se multiplicaria, e estamos vivendo exatamente esse tempo. Inteligência artificial, viagens espaciais, ciência genética, comunicação instantânea, tudo isso se cumprindo diante de nós. O segundo sinal também já aconteceu. E agora, meu amigo, escute com atenção. Só falta um sinal, apenas um.
2 já se cumpriram de forma extraordinária. Isso significa que estamos a poucos passos do maior acontecimento da história. Vou te contar sobre esse último sinal, mas antes quero que você reflita. Não é coincidência. A Bíblia é clara e o relógio de Deus não atrasa. Esse último sinal vai te deixar impactado, porque ele envolve Jerusalém, o templo, e um acontecimento que ainda não aconteceu, mas que precisa acontecer. E quando acontecer, será o toque final da trombeta profética. E você vai entender que não é apenas sobre Israel, não é apenas sobre ciência, é sobre a tua vida, a tua eternidade e sobre a decisão que você precisa tomar diante desse alerta. E sabe o que é mais impressionante? Tudo está preparado. Israel já tem os utensílios do templo prontos, já tem a menorá, já tem a preparação para os sacrifícios, já tem até a novilha vermelha que, segundo a tradição, precisa estar presente para a purificação. Só falta uma coisa, o espaço para o templo. Mas eu vou te mostrar como isso está mais perto de acontecer do que você imagina. Israel é o centro do relógio escatológico de Deus. E isso não é apenas uma frase bonita, é realidade. Cada passo que essa nação dá no cenário mundial cumpre de forma precisa aquilo que os profetas já haviam escrito séculos atrás. Você percebe o quão extraordinário isso é? Estamos falando de um povo que ficou quase 2000 anos disperso, sem pátria, sem terra, perseguido por impérios, massacrado em guerras e genocídios, e ainda assim voltou a existir exatamente como a profecia tinha anunciado. Não é coincidência, é cumprimento literal da palavra de Deus. Mas aqui vem algo ainda mais impactante. A profecia não diz apenas que Israel voltaria a florescer como nação, mas que a sua geração não passaria sem ver o cumprimento total. Ou seja, você e eu, vivendo neste tempo, fazemos parte da geração que viu Israel renascer. E isso nos coloca diante de uma responsabilidade enorme, porque significa que estamos vivendo a contagem regressiva para a volta de Jesus Cristo. Agora, deixa eu te mostrar algo que vai te deixar arrepiado. O segundo sinal, a multiplicação da ciência. Daniel capítulo 12, versículo 4 é absolutamente claro quando diz que no tempo do fim a ciência se multiplicaria. Isso não significa apenas invenções ou avanços tecnológicos isolados. Significa uma aceleração jamais vista na história. Consegue imaginar como era o mundo há apenas 100 anos? Não havia luz elétrica em muitas cidades, não havia carros em massa, não havia aviões cruzando os céus, não havia telefone portátil, nem televisão. Hoje tudo isso é tão comum que mal damos importância. Mas olhe com atenção. O que antes demorava séculos para mudar, hoje muda em poucos anos. A cada mês surgem novas tecnologias, novas descobertas, novas formas de comunicação. É como se a profecia estivesse gritando para nós: vocês estão vivendo o tempo do fim. E sabe o que é mais incrível? Jesus já tinha dito que isso seria um dos sinais. Não é acaso, é cumprimento. E aqui eu quero que você entenda algo profundo. Essa multiplicação do conhecimento não é neutra. Ela tem um papel profético, porque junto com esse avanço tecnológico, o mundo também está sendo preparado para o surgimento de um líder global, alguém articulado, inteligente, que virá promovendo paz e unidade, mas que será na verdade o anticristo. Ele virá como alguém que traz soluções, mas enganará as nações. E muitos não vão perceber, porque estarão cegos pela aparência de progresso e modernidade. Mas há algo que precisamos compreender. Antes que esse último sinal aconteça de forma completa, os outros dois já tinham que estar diante de nós, e eles estão. Isso significa que estamos vivendo no limite do limite. Você já parou para pensar nisso? Você já percebeu que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento? Meu amigo, isso não é para te assustar, é para te alertar. A palavra de Deus não falha. 2 sinais já se cumpriram com precisão. Só falta um. E quando esse último acontecer, será impossível voltar atrás. O tempo de decidir é agora. E eu quero fazer um pedido especial a você. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você consegue ver com clareza que estamos vivendo dias proféticos e que não é coincidência tudo o que está acontecendo diante dos nossos olhos, escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu creio que Jesus está voltando.
Quero ver você declarando a sua fé publicamente, porque isso fortalece a sua vida e mostra ao mundo que você está atento ao relógio de Deus. E sabe por que eu te peço isso? Porque cada comentário é como uma semente de fé e pode alcançar outras pessoas que ainda